Podcast da revista Odonto Nordeste. Esse podcast aí que está rodando o território nacional, né, de norte a sul do país. Claro que a gente vem trazendo convidados de ponta, convidados que possam agregar informação de qualidade para você que nos segue pelas redes sociais e também nos acompanham pelo YouTube, da revista Odonto Nordeste, tá bom? Hoje, nesse episódio, nós temos uma convidada bem legal. Essa convidada, ela vem falar de harmonização orofacial, né? Essa tão querido segmento da odontologia. Eu estou recebendo aqui no estúdios do podcast da revista Odonto Nordeste, doutora Juliana Arce, ó, o nome dela, Arce, achei bem interessante. Doutora Juliana é cirurgiã dentista, né, formada pela Faculdade Estadual do Amazonas, certo? É professora também da instituição ABCD do Amazonas, vem falar um pouquinho de harmonização para nós. Doutora Juliana, seja bem-vinda ao estúdio do podcast da revista Nordeste. E é um prazer receber você que veio lá de Manaus aqui para prestigiar o nosso, o nosso podcast. Como vai você? Oi, tudo bem? É um prazer para mim também estar aqui com você. E para falar desse tema, né, que é tão requisitado aí, nas redes sociais e em todo canto. Exatamente. Me conta um pouquinho da tua trajetória na harmonização, né? Eu também trabalho com algumas escolas, também trabalho com harmonização orofacial, né? Apesar de não ser dentista, mas tem a instituição e também a gente segue com alguns cursos aí com alguns profissionais. Fala um pouquinho para gente dessa questão, da trajetória para você entrar na harmonização orofacial, né? Então, quando eu formei lá em 2018, eu achava que eu ia fazer orto, porque é uma coisa também que é bem procurada, né. E aí eu entrei na especialização de orto, assim que eu terminei, já estava fazendo especialização de orto, e eu não me identifiquei com a área. E aí, por acaso, eu fui a São Paulo, fui passear em São Paulo e vi que tinha um curso de harmonização facial. Aí eu disse: "Ah, eu tô aqui, eu vou fazer para ver como é". Porque eu não Legal. entendia nada, eu não entendia nem qual era o material que colocava, que aplicava e tal, só me inscrevi no curso e fui. Aí fiz o primeiro dia do curso, aí eu disse assim: "Ah, eu acho que isso não é legal não", eu ainda falei assim. No segundo dia que a gente já foi pra clínica, aí eu já fiquei encantada, já saí de lá toda harmonizada. Fiz a toxina botulínica, fiz o preenchimento labial, e quando eu voltei para Manaus, aí eu disse: "Não, agora eu vou mudar após, eu quero começar a fazer harmonização". E foi por coincidência também, estava iniciando a primeira turma de harmonização facial de Manaus, e aí eu já entrei nessa turma e fui até o final. E me identifiquei com a área, né, a gente quando começa a atender os pacientes de harmonização, que a gente vê a satisfação daquele paciente, é encantador. Você se realiza, né? É, a gente fica realizado. Mais do que o paciente, às vezes, né? É. É legal. Me fala um pouquinho, Juliana, como é que você hoje está como professora de algumas instituições lá no Amazonas, né, em Manaus. Me fala um pouquinho como foi essa tua entrada na docência, né? Como foi que você se descobriu professora, que você gostava também, além de ver o paciente harmonizado ali, bem legal, você gostava também de ensinar para o aluno. Quando foi que você entendeu isso? É, aí eu formei, comecei a atender e como eu era da primeira turma, começou a surgir os primeiros cursos em Manaus, né, e aí consequentemente começaram a procurar profissionais para dar essas aulas. E acabou que eu fui convidada para participar de uma especialização, acabei já ficando como coordenadora da especialização, porque assim, eu sempre gostei de estudar muito. E quando eu comecei a me interessar pela harmonização, diferente da orto, eu estudava para valer. Tudo que eu via de novo ali na harmonização, eu já começava a estudar, procurava fazer curso para levar, então eu já tinha um diferencial. E aí eu comecei a dar aula para esses alunos e eu vi que eu gostava também de fazer essa parte da docência. E aí de lá para cá só fui continuando, agora fazendo parte da BCD, né, sempre que a gente tem os cursos lá também, eu estou participando, e assim sucessivamente. E hoje o que é que te encanta mais na docência? A gente sabe que tem a harmonização, ela tem vamos dizer assim, várias vertentes, né? Você vai ali a toxina, você vai o preenchimento, você vai o fio, você vai o estimulador, vai agora as tecnologias, né? É. Fala um pouquinho de
mistura ali, você pode fazer os protocolos com fio, bioestimulador, tecnologia, o que é que te encanta mais? Claro, sabendo que você trabalha com todos eles, né? É. Hoje a gente vê muito a questão de preservar a naturalidade, né. Eu gosto muito de fazer os protocolos, avaliar cada paciente individualmente, ver o que que ele precisa e estar realizando esses protocolos. Ah, se é para tratar flacidez, a gente tem um protocolo específico, né, bioestimuladores, pode usar as tecnologias também. Hoje a gente tem os exossomas, o PDRN, tudo isso associado, a gente tem um resultado natural e muito bonito, né. Então esses casos desses pacientes que realmente fazem aquele tratamento, assim, completo, eu gosto muito, me encanta muito. E uma outra coisa que eu faço bastante é o preenchimento labial. Preenchimento labial também lá na minha região sai muito, e assim, eu gosto de fazer também sempre com naturalidade, observando a característica do paciente. Eu tenho resultados muito bons, que ficam muito bonitos mesmo. E varia, né, doutora Juliana, do biotipo. Isso, O biotipo do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, né? Nós temos essa diversidade no Brasil e o biotipo hoje do norte, ele é um pouco diferente do nordeste e do todo o país, né? Porque você está no nordeste aqui, você vê um biotipo, você tem que harmonizar diferente. é. Você vai para o sul, harmoniza totalmente diferente também. E vai para o norte é outro, né? A gente vê, quando eu vejo, vou para as regiões ali de Belém, Manaus, eu vejo que as pessoas têm muito lábio. É. Tô enganado? Não, né? Não, e outra coisa Tem assim que muito lábio bonito, são lábio bonito, né? E às vezes precisa de um preenchimentozinho, um full face, alguma coisa, é. para equalizar ali e deixar legal. Uma coisa que eu vejo muito hoje lá em Manaus, é as pessoas querendo fazer a região do mento, que antes não via tanto. Lá a gente tem um rosto mais redondo. Então muitas pessoas querem, né, para definir esse contorno aqui e deixar o rosto um pouco mais alongado, tem muita procura lá dessa região do mento, região de malar, para dar um aspecto de um rosto mais fino, né. Eles procuram muito essa harmonização lá também. É isso que eu acho bacana da harmonização. É que você consegue, dependendo do profissional e de como você vai trabalhar o paciente, você consegue deixar ele natural, Isso. né? Não exagerado, mas sim natural. E olha só, eh, exatamente seria a próxima pergunta. Me conte como é trabalhar na região norte do país hoje, né? O que é que você tem a falar da harmonização na região? Eu, em particular, tento muito, frisar essa questão de manter a naturalidade, né, avaliar o paciente, ver o que que ele realmente precisa, porque às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa ou que fica bom, e eu gosto de ter essa conversa com o paciente e fazer ele entender isso. Então, essa questão que eu tenho observado muito agora, muito forte, né, do paciente chegar comigo: "Doutor, o que que a gente pode fazer para deixar o meu rosto menos redondo? Eu quero fazer uma bichectomia, eu quero fazer uma cirurgia", e Ele ele já vai pronto, né? às vezes não é a Ele já indicação, vai né. pronto, aí dizendo o que é que ele quer, né? E a gente precisa avaliar isso com calma para não tirar a naturalidade do paciente. Então, essa questão, da a bichectomia rodava muito antigamente, né, as É, pessoas faziam muito. Hoje já é um procedimento que ainda existe, lógico, mas com mais os pacientes que têm a necessidade realmente é. de fazer. A gente pode falar, assim, que ela é direcionada um pouco hoje para o funcional? É para o funcional, mas lá eu vejo que realmente tem os pacientes que precisam, que De fa eles vão e realmente tem indicação para ajudar. E a gente pode fazer também com o Ultraformer, né, o Ultraformer ajuda muito nessa região. que dá um lift, Ele dá vamos o dizer assim. efeito lift, afina um pouco essa região, já ajuda, mas tem gente que realmente é caso de cirurgia. Legal. Hoje os pacientes se preocupam em não ficar com aparência tipo artificial. Tem muito paciente hoje, eu vejo aí, né, ele chega pra gente, vamos dizer assim, e pergunta logo: "Vai ficar muito, muito inchado ou vai ficar com muito volume?" E eu sempre digo: "Aqui nós trabalhamos com naturalidade, não é, o menos é mais", vamos dizer assim. Então você tem que ter esse cuidado de falar com o paciente, né. E tem aquele que ele quer fazer, mas ele tem aquele receio, né, de fazer. Como é que você, como profissional da harmonização orofacial, como é que tu consegue conversar com um paciente desse, que ele entenda, né, que ele não precisa ter esse receio, que ele vai ter a naturalidade no procedimento?
Inclusive hoje eu acho ótimo isso, quando o paciente chega pedindo por naturalidade, porque antes a gente tinha um problema, né, a pessoa chegava e queria fazer colocar muitos mls, né, essa questão de não saber direito como ia fazer o procedimento, né, e hoje não, hoje eles chegam realmente falando da naturalidade, e aí que entra a parte da conversa, né, da avaliação, da consulta inicial do paciente, para a gente tentar fazer ele entender que hoje nós conseguimos excelentes resultados, tanto com tecnologia quanto com os novos materiais, para fazer uma harmonização de qualidade e manter essa naturalidade do paciente. Aí eu mostro os casos, né, que eu tenho, mostro para o paciente, explico qual é o procedimento a ser feito e geralmente eles entendem bem. E inclusive as pessoas que me procuram já é prezando pela naturalidade, porque viram ali no Instagram algum caso que se identificou e eles têm gostado bastante. Nós estamos falando aqui com a doutora Juliana Arce, ela que é de Manaus, e nós estamos falando um pouquinho sobre harmonização orofacial. Mas olha só, eu queria te dar um recado. No próximo dia 27 de junho, né, acontece na capital paraense o 11º simpósio da Abrahof, Associação Brasileira de Harmonização Orofacial. Esse simpósio ele é promovido pela revista Odonto Nordeste com a chancela da Abrahof. Então acontece em Belém, nós vamos levar 8 palestrantes direcionados para falar de harmonização orofacial. Você vai ver ali vários profissionais, como o Dr. William Ortega falando de Full Face, doutora Ana Furtado falando de tecnologias aliadas, né, para ter aqui um resultado bacana. Vamos falar também, levar a doutora Elis Alves falando de preparo de pele, mesoterapia, certo? Vamos levar também a doutora Marília Figueiredo, que é a presidenta da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial, vai falar um pouco para a gente. Doutor Roberto Pacheco vai estar conosco lá também, falando de harmonização. Então, assim, são 8 palestrantes, palestrantes de ponta, para que você possa ter mais informação e entender o momento da ROF, né? Acontece em Belém, na capital da COP 2025, né? Que acontece em novembro. Então, 11º Simpósio da AbraHof, 27 de junho, ali na UNAMA, a unidade BR 316. Te espero lá. Faz tua inscrição, porque realmente já estão quase encerrando. E olha só, vamos ter várias mesas de negócios, né? Direcionadas para harmonização orofacial. Então, vários parceiros que vão estar conosco lá, tá certo? Te aguardo. Voltando aqui a falar com a doutora Juliana, bora falar um pouquinho mais de harmonização orofacial nesse episódio que está bem interessante desta semana, tá bem? Doutora Juliana, me diga uma coisa, é, nós estamos falando um pouquinho de inteligência artificial, né? Nós falamos Certo. aí do paciente que tem aquele receio de fazer alguma coisa e tudo mais. E aí nós vimos aqui com a inteligência artificial que já é possível ver algo como poderia ficar o paciente. Não é a real que ele pode ser que aconteça dele ficar, né? Mas não é a real, a gente não pode passar isso para o paciente. Mas acontece que hoje o paciente com essa inteligência artificial, ele bota a foto lá, ele já chega, olha só como eu fiquei, né? Eu fiquei bonita, eu fiquei bonito. Então eu queria que você me ajudasse a eu ficar desta forma. Esse seria hoje vamos dizer assim, uma ferramenta plausível dentro da harmonização orofacial, ou ela ajuda, né? Vamos dizer que ele olhe, você tem uma ideia de como vai ficar. Passar essa consciência pro paciente. Eu acho que hoje, né, a tecnologia está muito avançada e essa parte da inteligência artificial está em todo canto. E agora com essa possibilidade de colocar a foto lá e pedir para fazer uma análise, né, os pacientes já chegam realmente com essa foto. Olha, eu quero ficar assim, dá para fazer isso aqui. Inclusive eles falam, né, eu quero ficar como se eu estivesse usando o filtro do Instagram, É, sem usar filtro. E agora, com a inteligência artificial, também eles chegam e mostram uma foto. Doutora, é isso aqui que eu quero fazer. Eu quero melhorar esse meu contorno aqui, como tá aqui na imagem que a inteligência artificial me mandou. Ajuda um pouco, né? Porque o paciente consegue visualizar. Como ficaria, pelo menos o contorno, porque o que eles colocam lá é uma imagem, não é tão fidedigna, né? A imagem do paciente. Então, para a pessoa ter uma noção de como ficaria. Eu acho que acaba ajudando um pouco, mas
Assim, se a pessoa estiver muito desesperada para fazer a harmonização, acho que acaba atrapalhando, porque às vezes a gente não vai conseguir deixar exatamente igual o que está na foto. E eu acredito que vai se aprimorar, né? Ali É, é um exemplo que pode ficar, mas eu acredito que no futuro próximo nós vamos isso. ter esse diagnóstico já com perfeição para o paciente que chega no teu consultório, ou que chega na clínica, escola, onde for, e como ficaria. E vai ser até legal, porque às vezes o paciente chega conosco e diz assim, ah, eu quero colocar 2 fios. Você sabe que 2 fios, É, né? Não, é, não vai ajudar. De repente, num futuro próximo, a gente consiga explicar para ele que se ele colocar 8 fios, 12 fios, 16 fios, vai melhorar bastante, né, isso. do que 2. Então, eu acredito que a inteligência artificial ela vem para melhorar um pouquinho É, essa ajuda. questão do paciente com a gente, né? Que o paciente ele é ansioso, né? Ele tem essa É. ansiedade de querer ver já o resultado de imediato. E a gente é visual, né, quando tem ali aquele projeto de como vai ficar, acho que fica até um pouco mais fácil de convencer É. para harmonização. Vamos falar um pouquinho de tecnologias, né? Hoje já é fato na harmonização, né? Você ter tecnologias que lhe ajudam no, no procedimento, são técnicas associadas, né? Hoje, qual dessas tecnologias você destaca na sua área lá em Manaus, na harmonização? Um bem procurado lá tem sido o laser labial, porque ele é indicado para todos os tipos de pele, é um procedimento que não é muito invasivo e ele dá um resultado muito bom. Então as pessoas têm procurado muito o laser labial. Eu vejo que o Ultraformer também é bem procurado, mas a gente está aí com uma tecnologia que já era usada antigamente e agora voltou a ser procurada de novo, que é o laser CO2. Para quem tem cicatriz de acne ou rugas muito marcadas, é excelente. Pois é, esse CO2 aí está sendo muito falado no mercado, né? A gente tem É. visto aí é, uma procura muito grande por cursos nessa área do laser CO2 e a gente vê um resultado no paciente. Eu, pelo menos, tenho visto vários pacientes, vários profissionais fazendo e que tem um resultado legal. É, fica muito bom. Lá em Manaus já se usa muito CO2, Eu acredito que já está sendo usado sim. né? Porque a gente vê uma procura grande e com certeza vê resultados, né? Vê. Dentro da sua residência, onde você vai fazer lá em Manaus, dos seus cursos, você vai utilizar também como profissional esse laser? Sim, sim. Inclusive no próximo curso, na próxima residência, nós vamos levar o laser CO2. Realmente é algo novo para a gente lá, porque não é um curso que é muito divulgado. Eu acredito que vai ser inovador. Quem participar dessa residência vai sair muito bem capacitado e vai sair sabendo atuar com essas tecnologias que hoje são indispensáveis para um profissional da área de harmonização facial. E outra questão, como está repercutindo lá em Manaus, e aqui é uma pergunta que a gente recebeu agora, que como é que está repercutindo a questão dessa habilitação em cirurgias faciais, né? Porque dizem que vai chegar aí uma habilitação, segundo o CFO, de cirurgias faciais. Como é que está repercutindo isso por lá? Acho que está repercutindo de forma positiva. Tem muitas pessoas que estão fazendo, né, cirurgia bucomaxilofacial para atuar também com toda essa parte aí cirúrgica que vai ser liberado, que foi liberado, né? Ainda não Ainda tá, não, ainda não vai ser vai ser liberado. liberado, né? É, Tem bastante profissionais lá bons que fazem essa questão cirúrgica. legal, porque aí é uma segunda fase uma terceira fase da harmonização. Já veio normal, equipamentos, agora É, voltando aqui para o cirúrgico. Olha só, doutora Juliana, nosso tempo aqui já estourou, foi rápido, viu? Mano do foi. céu, no instante passou aqui um pouquinho. O que que você diria hoje, para a gente encerrar aqui, para o profissional que quer entrar na harmonização? O profissional que hoje está ali, que nem você estava, né? Estava ali, e o ortodontia, inclusive, eu vejo muito ortodontista hoje, né? Eu estava discutindo até no podcast com a doutora Tereza Escardo, aí lá em novembro, e a gente conversando no podcast, eu disse assim, ó, tem muito ortodontista, não sei se é coincidência ou se é da área, que hoje está na harmonização, parou de fazer orto e está na harmonização, É. né? O que que você diria hoje para a pessoa que quer estar aí nessa área da harmonização? É um fato importante sobre a ortodontia, né, que casa com a harmonização facial, porque na ortodontia a gente faz
facial, os pontos, né, a medida da face, e na harmonização a gente faz isso também, acho que é por isso que o pessoal da orto se identifica com a harmonização facial. Mas eu digo assim, que é uma área excelente, a gente ainda está numa fase de crescimento da harmonização. Quem quer entrar na harmonização tem que procurar cursos bons que ensinem realmente a pessoa a como tratar aquele paciente, porque o comum a gente vê muito por aí, que todo mundo faz, preenche de qualquer jeito, né, acaba não sabendo fazer esses protocolos que hoje são mais procurados, né, são ideais aí para os pacientes. Então é bom procurar cursos que tenham, que sejam abrangentes, que tenham, né, essa verdadeira capacitação, que traga essas coisas novas, essas tecnologias, ou se for o caso de cirurgia até. E estudar bastante, porque a gente está em constante crescimento, é uma área que todo tempo aparece muita coisa nova e não precisa se desesperar. O importante é começar, fazer bem feito, fazer o básico bem feito, depois você vai avançando, vai trazendo as tecnologias, as cirurgias, se identificar com alguma coisa, focar naquilo realmente e estudar bastante. É isso aí, eu costumo dizer, né? A harmonização ela é encantadora. Eu vejo meus alunos também, quando eles começam, aí começam a praticar realmente, né? Porque tem essa questão de você praticar, a gente vê que eles ficam encantados com a área. É, é uma satisfação muito grande para a gente e para o paciente. Legal. Ó, um prazer em receber aqui você no nosso podcast, né? Você que veio aí lá de Manaus, veio conversar um pouquinho com a gente, falar de harmonização, contar como é a harmonização lá no estado, né? Que é estado grande, né? Inclusive, eu É. queria aqui mandar um abraço para algumas pessoas que eu conheço que são do meu coração, né? Lá em Manaus, eu tenho a doutora Shirlene, é Shirlene, eu chamo Shirlene, né? Que é da ABCD de Manaus, doutora Margarete Queridona, que é do IEP, né? Tem a doutora Cíntia também, lá de Manaus, que são, assim, pessoas que eu tenho dentro do meu coração, certo? Saudade de vocês, já já eu chego por aí, pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Tem um cabra que é lá de Parintins, Parintins. Parintins, o homem lá é demais, viu? Ele estava agora na Europa passeando, voltou, né? Eu tenho um convite para ir para Parintins. Logo, logo eu chego por aí, tá bom? É isso aí, nós ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma Obrigada vez, também. tá bom? Apareça quando quiser, tá? Tá bom. Revista Dança Nordeste, podcast, né? Hoje, nesse episódio maravilhoso que nós tivemos aqui com a doutora Juliana, tá bom? Prometendo voltar na próxima semana um outro podcast fantástico, tá bom? Um abraço.